nas pretensões do campeonato. O Bragantino, de fato, vê o Corinthians chegar e ultrapassar, e o time do Flamengo não aproveita que o Galo tropeçou para tentar diminuir vantagem. Mas foi justo, sim. Pois é, e o Gabriel Batista, inclusive, nesse lance anterior ao gol, ele comemora demais, porque realmente foi uma super defesa, e ele comemora ali como se fosse um gol, no caso, a defesa do gol, e aí logo depois ele acaba, não vou dizer aceitando, porque aceitando parece que foi um erro do goleiro, né? Mas ele acaba não conseguindo chegar no chute do Arthur, que foi muito bem mesmo, chutou bem demais e conseguiu fazer esse empate, conseguiu o empate do Bragantino. Djalma, e aí? Boa noite, Djalminha. Bem-vindo ao Sport Center. Já fala aí a tua análise dessa partida. Boa noite, Marcela. Boa noite, Zupac. Boa noite, fã do esporte. Realmente, o Zupac resumiu praticamente tudo que aconteceu no jogo. O Flamengo, no primeiro tempo, ele teve uma superioridade que, na verdade, ela era territorial, conseguia dominar o jogo e não tinha grandes oportunidades. Aí parece que teve o aviso, né, ali que o jogo do Atlético tinha terminado, e aí o time do Flamengo teve uma bela oportunidade em seguida com o Pedro. O Pedro não conseguiu a finalização, e logo em seguida que ele perde esse gol, ele faz um belíssimo gol, fazendo justiça ao primeiro tempo. O Flamengo superior, e no final do jogo consegue marcar o seu gol. Essa aí foi a oportunidade que o Pedro desperdiçou, ele ali errou a finalização, mas logo em seguida o Vitinho rouba uma bola muito boa no meio de campo, sem fazer falta, serve o Pedro, e o Pedro finaliza muito bem. Mas vem o segundo tempo e o Flamengo veio um pouco desacordado, um pouco devagar, e o Bragantino veio com tudo. E nesses 15 minutos aí de superioridade do Bragantino, o Bragantino soube aproveitar. Teve duas oportunidades claras, uma com o Ítalo, que o Gabriel fez uma excelente defesa nessa jogada, o Arão erra o bote ali no Ítalo, o Ítalo chega cara a cara, finaliza, e o Gabriel muito bem com os pés consegue evitar. Logo em seguida, o Mateuzinho sai jogando mal, o Bragantino rouba a bola, toca no Arthur, e o Arthur realmente faz um golaço. Aí o Gabriel não tinha nada o que fazer, ele pegou muito bem na bola, e foi merecedor esse empate pelo início do segundo tempo do Bragantino. Depois o Flamengo tentou dar a volta por cima, buscar o gol, né, mas não teve realmente grandes oportunidades. O Pedro teve uma chance ali que ele dominou a bola, girou, mas não foi uma oportunidade clara de gol. Então acho que o empate foi justo. O empate foi justo, mas o Flamengo perdeu uma grande oportunidade, principalmente porque conseguiu sair na frente, né? Não é porque o adversário era fácil, pelo contrário, o adversário dificílimo. O Flamengo poderia conseguir essa vitória, mas o Bragantino foi merecedor, buscou e conseguiu um empate que, como o Zupac falou, foi bom para ninguém, e o Atlético continua com a sua vantagem que estava sobre o Flamengo, e o Palmeiras agora que com a vitória parcial que vem tendo, pode encostar um pouco mais. E a gente mostrava aqui, antes da partida, aquela lista dos jogos desde que o Bragantino virou Red Bull Bragantino, o Flamengo não conseguia vencer. Antes disso, 25 anos já que o Flamengo não consegue vencer o Bragantino. Realmente resultados impressionantes dessa partida, e já era o Super Flamengo, porque 2020 e 2021. Agora, você acha que o Flamengo, Zupac, tirou o pé ali naquele segundo tempo, ou foi o Bragantino que cresceu mesmo? Não, foi o Bragantino que cresceu mesmo, né? A gente ressaltava aqui bastante no programa pré-jogo como é um time bem competitivo e que costuma subir bastante a sua marcação quando faz os seus bons jogos. O Bragantino, quando vive os seus melhores momentos, é um time que aperta muito a saída de bola ou a construção mais numa zona intermediária dos adversários, e foi isso que fez no segundo tempo, né? O Djalma falou no lance do gol do Bragantino, uma tentativa de esticada de bola do Mateuzinho, a bola é longa demais. Sim. O Léo Ortiz, que é o zagueiro, antecipa já depois do meio campo. Então o Flamengo está começando a sua jogada lá atrás, o Léo Ortiz, que é o zagueiro, já está acima da linha de meio campo. Então, de fato, o Bragantino subiu suas linhas e passou a incomodar o Flamengo. O Flamengo muito desfalcado, o Flamengo com o meio campo modificado, sem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E isso não é nem um problema de elenco, né? Porque eu acho que nenhum time do Brasil, nenhum time do continente que tenha Everton Ribeiro e Arrascaeta vai conseguir ter duas peças para repor da mesma qualidade, porque são caras muito especiais, né? O Flamengo já tem essa relação com Gabriel e
e Pedro, já consegue suprir o Gabriel. Agora, Everton Ribeiro e Arrascaeta, quando você perde os dois, o natural é você sentir. E, de fato, sentiu. O Andreas jogou mais à frente, com um pouco mais de liberdade, numa fase um pouco mais avançada, com o Thiago Maia segurando um pouco mais com o Arão. E o Andreas Pereira não teve o mesmo rendimento, né? Ele tem jogado melhor, vindo de trás, olhando o jogo de trás e participando da construção, ou chegando, mas partindo sempre de trás. Então, hoje, não foi a sua melhor partida, não por acaso ele saiu, foi o primeiro homem do meio campo a sair, e dentro desse meio campo que não rendeu tão bem assim, o Bragantino passou a dominar as ações no segundo tempo e chegou com merecimento ao empate. Detalhe do gol do Bragantino é que foi a interceptação e o passe, a assistência do Léo Ortiz para o gol do Arthur. 2 jogadores que o Tite já convocou para a seleção brasileira. É verdade, dois jogadores que estão fazendo um super campeonato brasileiro, uma sul-americana também a gente pode deixar de citar, mas é realmente impressionante, é um Bragantino que consegue também ter uma força mental muito grande. Vamos lá para Bragança Paulista agora, a gente vai voltar a falar com o Mendel Bidlovski e ele vai trazer todas as informações, ele viveu essa partida de perto e Mendel, logo depois do Flamengo abrir o placar, teve uma confusão ali também no banco de reservas. O que é que aconteceu com a torcida do Bragantino que foi ao campo hoje? É isso, boa noite Marcela, Zupac, Djalma, boa noite a todos. É o lado bom e o lado não tão bom assim do retorno dos torcedores ao estádio. Daqui a pouco a gente fala dessa confusão, vocês falavam do jogo, o empate que não foi, não era o resultado que interessava nem para Flamengo, nem para Red Bull Bragantino, 15º gol do Pedro na temporada e esse golaço do Arthur, o gol de empate. Agora o Flamengo na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, 39 pontos, o Bragantino nesse momento na 6ª colocação, 35 pontos, e vocês falavam sobre essa sequência aí, o Flamengo não conseguindo vencer o Bragantino depois da parceria com a Red Bull, são agora 3 empates e 1 derrota do Flamengo, então segue essa sina do Flamengo de não vencer o Red Bull Bragantino depois da parceria do Bragantino com a Red Bull. O Bragantino que vem agora também numa sequência de 6 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, está classificado para a final da Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro vem nessa sequência ruim no Campeonato Brasileiro. Bom, falando então sobre essa atmosfera do estádio, era um jogo importante, torcida voltando, desde que o Red Bull Bragantino voltou à Série A do Campeonato Brasileiro, a torcida não pôde ver nenhum jogo do Campeonato Brasileiro da Série A do Red Bull Bragantino no estádio, era o primeiro jogo, existia muita expectativa, 30% de ocupação do estádio Nabi Abichedi, mas teve essa situação. Depois do gol do Pedro, ele foi comemorar ali junto ao banco de reservas do Flamengo, e aí os jogadores do Flamengo reclamaram que alguns torcedores cuspiram